Como é que a gente vai ficar em casa e nossos filhos vão morrer de fome? Eu vou virar marginal, vou virar bandido para sustentar meu filho? Aí vai ser pior, que eu vou para a cadeia se não morrer em confronto com a polícia. Então, agora a decepção é muito grande com os novos, não é só um não, é os novos governadores do Nordeste, que é tudo contra Bolsonaro, tudo contra o governo federal, mas é tudo mamando, é tudo querendo mamar cada dia mais a respeito do governo federal. E o meu orgulho é ser nordestino, né? Porque é um povo sofrido, mas aguerrido, que não desiste nunca. Estou em Águas Lindas do Goiás. Aqui é uma cidade entre o estado do Goiás e do Distrito Federal. E passando aqui a gente encontra uma parte da história do nordestino, que está espalhada por todo canto nesse país. Estou aqui com Edilaudo. Ele trabalha vendendo esses móveis rústicos, mas ele também já vendeu rede, essas coisas que o Nordeste faz. E ele estava falando da dificuldade dele, porque além de deixar a família no estado para vir ganhar algum dinheiro em outras cidades, tem que contar com a benevolência de alguns gestores públicos, que nem sempre encontra, né, Edinaldo? Verdade. Edilaudo, na verdade. Edilaudo, é verdade. Verdade, como eu estava lhe falando, Sandro, a maior dificuldade do nosso ramo é deixar nossas famílias, nossos parentes, nossos entes queridos lá no Nordeste, né? E sair no meio do mundo, que é uma aventura a nossa vida, né? É uma aventura. E deixar nossos povos lá, esperando que a gente dê o retorno financeiro, né? Que a gente tenhamos um retorno financeiro. E muitas das vezes a gente é só ilusão, a gente vem para o meio do mundo, além dessa dificuldade de deixar nossas famílias, tem os gestores, como você acabou de falar, né, que é o pior de tudo nosso ramo. Nós vemos aí, e como eu vou lhe dar um exemplo aqui, no estado de Minas Gerais, hoje eu estou em Águas Lindas de Goiás, no estado de Minas Gerais eu comecei a trabalhar desde Salinas até a última cidade da Fernando Dias, divisa com São Paulo, e era colocando a mercadoria embaixo e a prefeitura mandando sair, né? Ainda tem que dar graças a Deus por não ter aprendido a mercadoria, que muitas das vezes eles aprendem a mercadoria. Quando você não tem nota fiscal, você não tira, não consegue tirar a mercadoria. E quando tem nota fiscal, a maior burocracia do mundo, você pede 8, 10 dias para recuperar a mercadoria. Então é um ramo muito difícil, mas como nós vivemos disso, sobrevivemos disso, a gente tem que enfrentar essa dificuldade do dia a dia. O Edilaudo estava me falando que ele encara a estrada e deixa a família, às vezes, para ir para outros estados, porque na cidade dele, em Patos, na Paraíba, não tem meio de subsistência. É isso? Verdade pura. Não só em Patos, como em toda a região, né? Como São Bento, que é a capital mundial das redes, São Bento, Catolé do Rocha, Vista Serrana, Pombal, Cajazeiras, e nas outras cidades, círculos vizinhas de lá, né? Não tem um meio de sobrevivência. Então o que a gente faz? A gente deixa nossas famílias em casa e sai para o meio do mundo nessa aventura para adquirir o pão de cada dia. E muitas das vezes é uma ilusão, porque muitas das vezes vem muita gente por aí, fica jogado no meio do mundo por não ser aquilo que ele pensava, ser o meio do mundo, e se desilude e muitos viram moradores de ruas. É importante esse registro do Edilaudo por duas razões. Primeiro, para que vocês, que são gestores no Nordeste, senhores governadores da região Nordeste, senhores prefeitos, isso aqui é para os senhores entenderem que a briga dos senhores com o governo central não interessa ao cidadão comum. Se os senhores criassem condições de trabalho, de geração de renda, o Edilaudo não precisava deixar o Nordeste dele, que ele gosta tanto, para estar pelo meio do mundo. Ele está aqui porque os senhores não estão tendo a competência de gerar oportunidade de trabalho nas suas cidades, nos seus estados. Por isso a gente quer fazer esse registro. Você estava falando do seu orgulho de ser nordestino, mas que você não vê, nesse momento, por exemplo, os governadores do estado tentar fazer um gesto de paz para que os nordestinos possam tentar reverter esse jogo. É verdade, Sandro. Eu infelizmente, hoje o que eu vejo
Como você me perguntou, o orgulho de ser nordestino, eu nasci nordestino e o meu orgulho é ser nordestino, né? Porque é um povo sofrido, mas aguerrido, que não desiste nunca. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar na minha cidade, pelo menos no meu estado, né, eu estaria lá, com certeza, junto da minha esposa, dos meus filhos, tios, sobrinhos, parentes e amigos, estaria na minha terra. Eu não estaria a 2.200 quilômetros fora da minha cidade natal, da minha terra natal, para estar correndo atrás aqui do pão de cada dia, né? Hoje, eu sempre tive orgulho de ser nordestino e tenho orgulho e vou ter sempre. Agora, a decepção é muito grande com os novos, não é só um não, é os novos governadores do Nordeste, que é tudo contra Bolsonaro, tudo contra o governo federal, mas é tudo mamando, é tudo querendo mamar cada dia mais a respeito do governo federal. Então, eu sou nordestino e tenho orgulho. Agora, a decepção muito grande com os governantes do Nordeste, essa é maior do que a minha decepção de viver no meio do mundo sem poder estar perto da minha família. Você estava falando que durante esses muitos anos de estrada, você encontrou um caso de solidariedade de um gestor público, que foi de um vice-prefeito em uma cidade no estado do Ceará, que deu uma atenção a você. Como é que foi essa história? Isso foi, Augusto, na cidade de Iporanga, no Ceará, já divisa na região de Catreús, já divisa com o estado do Piauí. Eu estava lá, não com essa mercadoria que eu estou hoje, mas trabalhando com rede, tapetes e capa de banco de carro. E chegou um rapaz numa Hilux nova, né, na época, era até lançamento, e parou e me comprou 3 peças de mercadoria, um tapete, uma rede e uma capa de banco de carro. E ele, quando finalizou a compra, ele me disse que todo vendedor ambulante que chegava na cidade dele, ele comprava, nem que seja uma peça, nem que seja pouco, uma coisa mais barata, mas comprava para ajudar aquele vendedor e dar um incentivo para que outros vendedores voltassem lá. Porque ele tinha orgulho quando via uma pessoa trabalhando e ajudava para que as pessoas levassem coisas diferentes para a cidade dele. Esse foi o único na minha vida. 35 anos de trabalho. Eu não sei nem o nome desse rapaz, só sei que ele era vice-prefeito na época e, se não me engano, a família dele é do dono, são empresários de uma rede funerária, né? E, se não me engano, é esse aí. Ele tinha na época, faz uns 3 anos atrás, mais ou menos, ele chegou numa Hilux vermelha e ele me comprou. E isso eu nunca vou esquecer, porque isso é a única... Depois de 35 anos, ou no período de 35 anos, esse foi o único gestor, na época ele era vice-prefeito, o único gestor que comprou e falou essas palavras para mim. Isso eu não esqueço nunca. O estado de São Paulo, assim como todos os grandes estados, principalmente da região sudeste, são beneficiados com a mão de obra de muitos nordestinos. Você disse que na Fernão Dias você teve uma experiência ruim com o governo do estado de São Paulo. Como é que foi isso? Na verdade foi mais no governo de São Paulo, né? E mais no de Minas Gerais, ali na região da Fernão Dias, de Belo Horizonte até Pouso Alegre, né, já divisa com São Paulo, eu não consegui trabalhar em nenhuma cidade. Sempre que chegava, colocava minha mercadoria, para expor minha mercadoria para trabalhar, a prefeitura chegava e mandava eu sair. Isso foi uma decepção muito grande, mas no estado de São Paulo não é diferente não, porque eu trabalhei muito no estado de São Paulo e hoje eu não trabalho mais no estado de São Paulo exatamente por isso também, porque as prefeituras, os prefeitos, os gestores não deixam a gente trabalhar mais. Eu falei com os governadores do estado do Nordeste, agora eu quero me reportar aos senhores que são governadores em outros estados. Quando os senhores verem algum nordestino batendo na porta dos senhores para trabalhar com uma banca como essa aqui, é preciso que, além de ter o cuidado com a sua cidade, com a administração da sua cidade, a organização do espaço público, ok, a gente está de acordo, mas que os senhores saibam que pessoas como o Edilaudo, eles não são marginais. Por trás desse, entre aspas, ambulante, tem um pai de família. Ele deixou algumas boquinhas lá no ninho que precisa receber a merenda. É por isso que eles bateram na porta dos senhores. Então que os senhores cuidem da administração, da organização do espaço público da cidade dos senhores, mas que os senhores saibam que os senhores estão lidando, primeiro, com o cidadão brasileiro, com o nordestino que gosta de viver do suor do seu próprio rosto. Edilaudo,
qual a mensagem, qual o apelo que você faria aos governadores da região Nordeste para a gente finalizar? Na verdade, eu queria que todos, sem exceção de alguns, que eles olhassem mais para o povo nordestino e para o povo brasileiro. Porque hoje o governo federal, ele não governa só para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os 3 estados do Nordeste. Ele governa para toda a região, para todo o Brasil. Então eu gostaria que vocês colocassem um pouco a cabeça de vocês no travesseiro na hora de dormir e pensasse naqueles que não têm condições. Porque hoje é o que a gente mais escuta nos jornais, seja Globo, seja Bandeirante, SBT, que são as maiores do Brasil, o que a gente mais escuta é os repórteres mandando a gente ficar em casa. Mas eles ficam com salário de 600 mil reais, 200 mil reais, de 100 mil reais. É fácil mandar você ficar em casa. Quero ver ficar em casa é um eu. Um eu da vida, que não tem R$1 de salário fixo. Aí eu quero ver ficar em casa. É muito fácil, quando a gente tem um salário grande, é muito fácil chegar e dizer, fica em casa, fica em casa. Agora, um eu, como tem muitos, principalmente na minha região, na Paraíba e o Nordeste inteiro, que não tem um centavo fixo para receber no final do mês, como é que a gente vai ficar em casa? E nossos filhos vão morrer de fome, eu vou virar marginal, eu vou virar bandido para sustentar meu filho, aí vai ser pior, que eu vou para a cadeia se não morrer em um confronto com a polícia. Então, eu queria que vocês refletissem, principalmente os novos governadores do Nordeste, queria que vocês refletissem e dessem meio para a gente não sair da nossa cidade, do nosso estado, da nossa terra natal. Queria que vocês refletissem para que ajudasse, não só a mim, mas o povo nordestino. Obrigado. Eu sou Sandro de Moura, estou na cidade de Águas Lindas de Goiás. Aqui é Brasil Nordeste e aqui o Nordeste está presente. Até a próxima.